A teologia de Paulo. Aula 4. A nova perspectiva sobre Paulo. Nesta aula daremos continuidade à nossa breve pesquisa histórica sobre as tendências principais nos estudos paulinos desde a Reforma, focalizando seus desenvolvimentos mais recentes, desta feita, a chamada nova perspectiva sobre Paulo. Esta tendência surgiu devido ao trabalho de alguns estudiosos, que mencionaremos em seguida. Evidentemente, há muitas coisas em suas obras com as quais não podemos concordar. Por outro lado, eles não causaram impacto no mundo acadêmico sem motivo, algumas de suas argumentações são razoáveis e nos ajudam a entender Paulo melhor. Paulo e o Eu, de Romanos 7, por W. Kimmel. Recomendo a leitura de Romanos 7 antes de prosseguirem. Num artigo que se tornou a obra clássica sobre o assunto, o alemão Werner Kimmel negou a interpretação tradicional de Romanos 7, ou seja, que a passagem é autobiográfica. Para ele, o capítulo não versa sobre os conflitos íntimos de Paulo e seu desespero por não conseguir guardar a lei. O contexto, diz Kimmel, mostra claramente que o capítulo não é confessional, mas uma apologia em favor da lei de Moisés. A identidade do Eu claramente não é Paulo, pois o que Paulo diz acerca do Eu não pode ser dito de qualquer cristão genuíno, nem mesmo de Paulo antes da conversão, e nem ainda de Adão, como alguns sugerem. Trata-se de um uso retórico do Eu. Ou seja, Paulo emprega o termo para se referir ao que acontece às pessoas que estão debaixo da lei. O propósito da passagem, continua Kimmel, é mostrar a relação entre o pecado e a lei. O impacto dessas conclusões para a conversão de Paulo é que Romanos 7 não pode ser usado como uma descrição dos conflitos de Paulo antes da visão no caminho de Damasco. A influência de Kimmel foi muito grande. Os estudiosos começaram a se perguntar se a figura de Saulo, como fariseu debaixo de profunda convicção de pecado antes de encontrar-se com Cristo no caminho de Damasco, era realmente correta. Muitos deles, inclusive reformados, passaram a ler Romanos 7 de outra perspectiva. Paulo e a consciência introspectiva do Ocidente, por Christer Standihal. Desde a Reforma prevalecia a ideia de que Paulo, durante toda a sua vida, sempre teve problemas com a lei de Deus, antes e depois da sua conversão. Esta interpretação tradicional foi seriamente questionada por Christer Stendhal em 1961, com o artigo O Apóstolo Paulo e a Consciência Introspectiva do Ocidente. Os seguintes pontos marcam o artigo de Stendhal. 1. Paulo tinha uma consciência robusta. Um exame mais acurado dos escritos de Paulo revela que o quadro tradicional de um fariseu em conflito interior com o pecado está baseado numa analogia inadequada com a experiência de Lutero e se constitui numa interpretação errada da evidência. A consciência de Paulo, na verdade, era extraordinariamente robusta tanto antes quanto depois do seu encontro em Damasco com o Cristo ressurreto. 2. Paulo nunca se preocupou com a questão "o que faço para me salvar?". A preocupação central de Paulo é seu papel entre judeus e gentios e as relações entre crentes judeus e gentios. É essa a razão pela qual ele luta com a lei e não porque tinha uma consciência aflita e agonizante. A solução que ele encontrou para o problema foi que tanto judeus quanto gentios são justificados pela fé sem as obras da lei. 3. A distorção feita por Agostinho. A Igreja veio afinal a tornar-se basicamente gentílica, e as questões que afligiam o apóstolo Paulo vieram a ser largamente esquecidas. Paulo voltou a ser relevante quando Agostinho escreveu suas Confissões, onde se percebe claramente o surgimento de um novo elemento na teologia, que é a consciência introspectiva do Ocidente. 4. A influência da experiência de Lutero. Mais tarde, com Lutero e a tradição protestante que se seguiu, a doutrina paulina da justificação pela fé passou a ser a resposta para a pergunta: como posso encontrar um Deus gracioso e perdoador? Uma pergunta que a doutrina da justificação pela fé elaborada por Paulo não foi feita para responder. O fato é que a interpretação reformada acabou por impor ao ensino de Paulo sobre a lei o conflito pessoal de Lutero com sua consciência. Isso veio a dar uma dimensão pessoal, negativa e falsa da perspectiva que Paulo tinha da lei. Dessa forma, este bispo anglicano desferiu um golpe que rachou o molde tradicional pelo qual Paulo era entendido. Ele acredita que Paulo não tinha qualquer dificuldade pessoal em obedecer à lei, e que seus argumentos em Romanos e Gálatas sobre a justificação pela fé não nasceram de um suposto conflito com o judaísmo e a sua interpretação da lei.
Stanley Hall certamente contribuiu para que os estudiosos começassem a perceber que muito do que Paulo disse sobre a lei não visava a questão da salvação pela fé de forma direta, mas dirigia-se a questões relacionadas com a entrada dos gentios na igreja. Stanley Hall também contribuiu para que se fizesse uma avaliação mais exata da relação de Paulo para com a lei de Deus, em lugar da ideia do fariseu e do cristão gemendo debaixo dos fardos da lei. Provavelmente Stanley Hall exagerou quanto à influência da interpretação de Agostinho e de Lutero, como se os demais estudiosos de outras épocas não tivessem a capacidade e o poder de livrar-se do paradigma deles. Mas, certamente nos alerta para o fato de que devemos estar sempre examinando nossos conceitos à luz das Escrituras. Paulo e o judaísmo da Palestina, por I.P. Sanders. A obra de I.P. Sanders, Paulo e o Judaísmo da Palestina, publicada em 1975, causou profundo impacto nos estudos paulinos. Nesta obra massiva, Sanders se propõe a um estudo comparativo entre o sistema de salvação do judaísmo da Palestina no século I e aquele proposto por Paulo. O livro, portanto, é uma soteriologia comparativa. Sanders utilizou-se da literatura judaica produzida a partir do século III pelos fariseus. Antes disto, não temos fontes judaicas escritas. As principais conclusões de Sanders são estas. 3. O judaísmo da Palestina não era uma religião que buscava acumular méritos diante de Deus e nem os fariseus eram pessoas cheias de justiça própria. Não se pode falar de legalismo por parte dos fariseus, na época de Jesus e de Paulo. 4. Muito ao contrário, conforme as fontes rabínicas refletem, o judaísmo era uma religião baseada na graça de Deus revelada no pacto. Um judeu se via como já estando no pacto, e realizava obras da lei para permanecer nele, e não para salvar-se. Portanto, o judaísmo da Palestina é mais bem descrito como nomismo pactual, expressão criada por Sanders para definir o judaísmo daquela época. 5. Assim, o problema de Paulo com a lei não era de fato um problema em si, sua dificuldade com o judaísmo da Palestina, por exemplo, em Gálatas, é simplesmente que o judaísmo não era cristianismo. 6. Na verdade, o ponto em discussão em Gálatas não era se as pessoas através de suas boas obras poderiam obter méritos suficientes para ser declaradas justas diante de Deus, no julgamento final. O ponto era simplesmente a condição em que os gentios poderiam entrar no povo de Deus, afirma Sanders. 7. Desta forma, Sanders propõe que se releia Paulo, não como alguém que era contra o legalismo ou as obras da lei, ou contra o judaísmo, mas como alguém que está simplesmente preocupado em ter seus convertidos dentro da igreja sem as obras da lei. Ou seja, desde o período pós-apostólico até hoje, a igreja interpretou Paulo erroneamente, como se a briga dele fosse contra o legalismo do judaísmo e contra o sistema meritório de salvação pelas obras. A tese de Sanders, em que pese sua influência e impacto, tem encontrado diversos oponentes e críticos. Várias fraquezas de sua tese têm sido apontadas, entre elas as seguintes. 1. A distinção que ele faz entre ser justificado diante de Deus, que para ele não era preocupação nem de Paulo nem dos judeus, nem de ninguém no século I, e entrar no povo de Deus, permanece sem uma justificativa clara e sem uma explicação em que essas duas coisas são diferentes. 2. Diversos estudiosos acusam Sanders de ter manipulado as informações recolhidas das fontes rabínicas, pois omitiu as evidências de que o judaísmo palestino era de fato legalista. 3. Sanders também presume que o judaísmo da Palestina era monolítico, isso é, uma religião cujos ramos e variantes tinham a mesma opinião sobre fé, obras e o pacto, algo que simplesmente não pode ser provado. Até onde sabemos, havia muitas e diversas denominações dentro do judaísmo do século I, como o farisaísmo, saduceísmo, zelotismo, apocalipticismo, etc. 4. A tese de Sanders acaba por assumir que Sanders sabe mais sobre o judaísmo do século I do que Jesus e Paulo. Se Sanders está certo, então Jesus e Paulo estão errados, pois ambos se referiram aos judeus da sua época como procurando justificar-se diante de Deus arrogantemente mediante as obras da lei. 5. As fontes usadas por Sanders para reconstruir o sistema de salvação judaico no século I datam de pelo menos 200 anos após Paulo ter escrito suas cartas.
Muito embora os judeus sejam conhecidos pela fidelidade em transmitir a tradição oral, fica difícil aceitar que após a destruição do templo em 70 d.C. e o exílio e dispersão dos judeus em 125 d.C., o judaísmo permaneceu o mesmo. As fontes de Sanders refletem com certeza o judaísmo do século III em diante, mas ainda precisa ser demonstrado se refletem acuradamente o judaísmo do século I. Em que pesem as fraquezas das teorias destes estudiosos, tanto a interpretação psicológica de Paulo feita por Stendhal quanto a reconstrução do judaísmo palestino feita por Sanders chegaram para ficar, e já influenciaram decisivamente os estudos paulinos. Como resultado, as teologias paulinas mais recentes já esboçam um Paulo mais positivo quanto ao judaísmo, a lei e os judeus. E mesmo entre os círculos reformados existem estudiosos que têm tirado proveito do que há de bom, e passado a encarar a Paulo, não de uma nova perspectiva, mas certamente de uma mais bíblica. A conclusão, tomando uma posição. Ao terminar esta breve revisão histórica das principais tendências nos estudos paulinos, precisamos tomar uma posição quanto às questões que foram levantadas. Seria preciso, a rigor, discutir profundamente cada uma delas, mas isto provavelmente levaria mais tempo do que podemos gastar em um curso breve e introdutório sobre a teologia de Paulo. Colocarei diante da classe o que penso sobre estas questões. É sobre esta base que desenvolveremos o nosso estudo sobre a teologia de Paulo. É importante dizer que estas posições aqui tomadas não são minhas, mas representam o consenso de um grande número de estudiosos reformados, comprometidos com a palavra de Deus. 1. As fontes para uma teologia paulina. Para que possamos sintetizar o conteúdo da pregação de Paulo, podemos usar as 13 cartas que trazem seu nome e os resumos de suas pregações no livro de Atos. Muito embora estas fontes não nos deem um conhecimento exaustivo do pensamento de Paulo, nos dão o suficiente para podermos falar de uma teologia do apóstolo. 2. Desenvolvimento sem contradições internas no pensamento de Paulo. Paulo não aprendeu tudo de vez, muito embora tenha recebido muitas coisas através de revelações diretas do Senhor. No transcorrer dos anos, mediante o estudo das Escrituras do Antigo Testamento, do convívio com outros cristãos e no andamento do seu trabalho missionário, seu conhecimento foi se expandindo e complementando. Entretanto, por virtude da inspiração divina, este processo de desenvolvimento aconteceu sem que possamos falar em contradições entre o pensamento inicial de Paulo, refletido em suas primeiras cartas, e seu pensamento mais amadurecido, refletido na literatura posterior. 3. A unidade teológica na diversidade das cartas de Paulo. Exatamente pelo motivo anterior é que podemos dizer que, muito embora Paulo tenha escrito muitas e variadas cartas para atender a diferentes situações em diferentes épocas de sua vida, existe uma unidade teológica em seus escritos, que nos permite falar em uma teologia paulina. 4. Harmonia entre a teologia de Paulo e demais escritos da Bíblia. Nesta mesma linha de pensamento, afirmamos também a unidade essencial entre o pensamento e a pregação de Paulo, refletidos em seus escritos, e a mensagem do Antigo Testamento e aquele de outros apóstolos e escritores do Novo. Muito embora a mensagem de Paulo tenha características e peculiaridades próprias, o que representa a sua contribuição para a totalidade da revelação divina, não contradiz nem diverge da mensagem central das Escrituras. Isto precisa ficar claro, ao usarmos o termo teologia paulina. Com isto não queremos dizer que a teologia de Paulo é diferente daquela de Pedro ou de João, mas que tem suas próprias características. 5. O background judaico do pensamento de Paulo. Muito embora devamos reconhecer que Paulo conhecia a cultura grega, suas religiões, filosofias e maneira de pensar e de escrever, o que pode ser verificado em suas próprias cartas. A matriz de seu pensamento encontra-se no mundo judaico, em suas escrituras, tradições, instituições, esperanças e maneira de encarar o mundo. 6. As fontes de sua mensagem. A mensagem de Paulo não é totalmente original, ele usou conceitos cristãos que já existiam antes dele, os quais remontam à vida, obra e ensinamentos de Jesus Cristo, preservados e transmitidos pela tradição oral da igreja primitiva, quer de Jerusalém, quer de Antioquia. Naquilo que é propriamente dele, Paulo partiu das Escrituras do Antigo Testamento e de revelações diretas dadas pelo Senhor. 7. O centro da sua mensagem. Conforme já dissemos em aula anterior, adotaremos a tese de que o might do pensamento de Paulo pode ser sintetizado como a proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e ressurreição.
É desta perspectiva e sob esse denominador que todos os temas diferentes e isolados da pregação de Paulo podem ser penetrados e entendidos em sua unidade e em sua relação mútua. 8. Nova perspectiva. Podemos aceitar algumas das contribuições da nova perspectiva sobre Paulo, entre elas, um melhor entendimento de passagens como Romanos 7, da luta de Paulo para trazer os convertidos gentios para dentro da igreja e a própria doutrina da justificação pela fé. Por outro lado, a nova perspectiva sobre Paulo é uma velha perspectiva sobre as Escrituras. Acaba por assumir para com o Novo Testamento o mesmo ceticismo histórico que tem marcado os estudos críticos modernos. Ou seja, os escritos neotestamentários devem ser tratados como qualquer outro livro de religião, e seus escritores como demais humanos. Admite-se a priori que poderiam ter cometido erros históricos, passado informações falsas e caído em frequentes contradições. Nem todos os que aceitam algumas das ideias da nova perspectiva são necessariamente liberais em sua maneira de tratar as Escrituras. Ao fim, porém, temos de escolher entre o quadro que elas nos dão do judaísmo e dos fariseus do século I e daquele reconstruído por Sanders e demais estudiosos que o seguem.